Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Uberlândia, nesta noite ao Fórum de Liberdade Religiosa Freedom 25, um direito, um propósito, uma conquista, promovido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, pelo Colégio Adventista de Uberlândia, com apoio do vereador Nemias Miqueias. Gostaríamos de convidar os presentes para a composição da mesa de trabalhos dessa noite. Convidamos o vice-presidente da Câmara dos Vereadores, neste ato, presidente da sessão, pastor Nemias Miqueias. Convidamos o diretor do Colégio Adventista de Uberlândia, professor Carlos César Figueiredo Júnior. Convidamos ainda o presidente do Conselho de Pastores de Uberlândia, pastor Lúcio dos Reis. Convidamos também o presidente da OAB Uberlândia, doutor José Eduardo Batista. Convidamos também os palestrantes desta noite, pastor Quênio Marinho. Convidamos ainda pastor Alexandre Carneiro. Convidamos o doutor Daniel Evilácio. Convidamos também o pastor Elias Dias. Convidamos ainda o pastor Felipe Del Noble. Senhores, podem tomar assento, fiquem à vontade. Nesta noite nós queremos ressaltar também a presença de professores, pessoas que compõem o Colégio Adventista, a assessoria do vereador Nemias, agradecendo também a presença dos servidores da Câmara Municipal, em especial da TV Câmara. Queremos ressaltar também a presença do pastor Adriano Raimundo da Silva, que está representando a Assembleia de Deus Madureira, campus de Caldas Novas, tendo como seu líder o pastor Macalão. Muito obrigado pela presença. Passamos a palavra para o presidente desta sessão, vereador Nemias Miqueias. Boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria receber vocês aqui nesse tema tão importante. E em nome do povo de Uberlândia, com a graça de Deus, nós iniciamos, deixamos aberto oficial
essa sessão, que trata de um tema tão importante que é a liberdade religiosa. Gostaríamos de pedir a todos que se coloquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. Aqueles que puderem, por gentileza, coloquem-se de pé. O Freedom 25 é uma iniciativa de 3 escritórios administrativos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em parceria com a sede sul-americana. Em meio aos outros objetivos, busca levar os desdobramentos deste assunto aos membros dos templos locais. Para isso, durante o encontro, são debatidos temas como liberdade religiosa e desafio ético-racial, liberdade religiosa e bioética, liberdade religiosa e o sábado, liberdade religiosa e o serviço militar, entre outros, todos contemplados pela Agenda 25. As ideias práticas para serem implantadas até 2025, nascem a partir dessas áreas. Nelas estão ações como criar vídeos virais de conscientização sobre o racismo, provocar a produção acadêmica sobre bioética e liberdade religiosa,
produzir e promover um artigo sobre o sábado como resposta ao burnout, crise climática e vício digital, incentivar e apoiar a criação de grupos locais de militares que se dediquem a promover e defender a liberdade religiosa em suas respectivas corporações. O vereador Neemias Miqueias, que também é pastor, apoia essa iniciativa por entender que todas as pessoas têm direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião, direito assegurado pela Constituição Federal. Neste momento, passamos a palavra para o presidente da OAB Uberlândia, Dr. José Eduardo Batista. Senhor presidente, vereador Neemias Miqueias, autoridades que compõem a mesa, sintam-se cumprimentadas na pessoa de Vossa Excelência. Senhoras e senhores, muito honrado com a oportunidade de comparecer nesse importante evento para falarmos de temas tão relevantes, tão necessários à nossa atual situação e o momento atual da nossa democracia. Senhor presidente, falar de liberdade de expressão, liberdade religiosa, direitos de quarta geração, precisamos fazer uma pequena reflexão, que muito para além das leis que temos já implantadas no país, precisamos também trabalhar a cultura da aplicação e da observação das leis. Não é uma comparação descabida neste momento dizer que a nossa Constituição republicana, que é a melhor Constituição que temos, sem dúvida, de 1988, que completou este ano 35 anos, ela tem 250 artigos e 128 emendas até o momento. Com uma comparação apenas para nós pontuarmos do que significa a cultura do cumprimento das leis, vamos verificar que a Constituição americana, com 230 anos, tem 7 artigos e 27 emendas. Não quero dizer com isso que a Constituição americana seja melhor do que a nossa. Quero apenas dizer que ela funciona há 230 anos com as necessidades que a sociedade americana demandou para o seu parlamento e para as suas autoridades. Portanto, eu quero agradecer este momento de trazer aqui para o Poder Legislativo Municipal este debate, onde nós trazemos duas grandes instituições da sociedade que, de fato, faz a diferença e que pode, sim, fazer com que a nossa república, a nossa democracia, funcione em melhores níveis do que está funcionando atualmente. Ou, pelo menos, que nós possamos atingir aquele objetivo declarado no legislador constituinte de fazer com que aquela Constituição republicana de 1988, de fato, os seus direitos ali previstos cheguem a todos eles. Eu me refiro à instituição da igreja e à instituição da escola, aqui muito bem representada. Não é? Ao lado de outras instituições que temos, dos poderes constituídos que temos, a igreja e a escola representa, de fato, a grande novidade que pode fazer com que nós prescindamos de menos leis e de mais cultura no cumprimento das leis. Portanto, senhor presidente, eu quero, já encerrando aqui a minha fala, dizer que nós, cotidianamente, estamos reverenciando os poderes constituídos, as autoridades, e não deve ser diferente. Temos que fazer isso. Mas nós temos que lembrar que todo o poder emana do povo. Todos os poderes constituídos estão ali a serviço do povo, a serviço do cidadão. Portanto, esta iniciativa de trazer ao debate esse importante direito fundamental, esses direitos fundamentais,
que nós classificamos como direito de quarta geração, que é o direito da liberdade religiosa, o direito da expressão, ele se funda no direito individual do cidadão, onde os poderes constituídos estão colocados para respeitar esses direitos. A nossa Constituição coloca, no seu preâmbulo, do seu primeiro artigo, o verdadeiro detentor do poder, que é, me permita aqui a leitura, todo o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido, diretamente ou através das instituições constituídas. Quero dizer que a Constituição da República, ao tratar minuciosamente todas as nossas expectativas de direitos, muitos deles ainda não implementados, colocou no centro da República o cidadão. Portanto, hoje, exigir que as instituições, os poderes constituídos, respeitem o direito de expressão, o direito de liberdade, o direito de liberdade de imprensa, liberdade de escolher a religião que quero professar, até mesmo a liberdade de não ter religião, precisa ser observada por todos, não só pela sociedade, não só pela escola, que é uma instituição ao lado da família, uma das mais importantes que regulam a nossa sociedade, mas por todos os poderes constituídos, por toda a organização da nossa República. E dizer que ninguém pode ser discriminado, preterido ou ridicularizado por professar ou não professar a religião que ele escolheu. Da mesma forma, não deveríamos ter ainda exemplos, como estamos vendo recentemente, alguns arroubos de cercear o direito de expressão. É lamentável que algumas autoridades, alguns poderes da República, ainda estão na contramão do que diz a nossa Constituição, querendo estabelecer uma censura prévia do pensamento, da livre liberdade de se associar, da livre liberdade de manifestar de qualquer forma. Isto, de fato, é algo que nós não precisaríamos mais estar debatendo aqui, porque, a despeito de termos uma lei maior, uma Carta Magna, que nos garante que nos dá esta garantia, nós precisamos exigir o respeito aos nossos direitos individuais, mas também precisamos fazer com que cidadãos e autoridades estejam aculturados, estejam, de fato, sintonizados com esses anseios contemporâneos. Com essa palavra, senhor presidente, a Ordem dos Advogados do Brasil, a 13ª subseção, a maior subseção do Estado de Minas Gerais, agradece o convite, sente-se muito honrada em participar deste evento magnífico. Muito obrigado. Convidamos agora o presidente do Conselho de Pastores de Uberlândia, pastor Lúcio dos Reis. Senhor presidente, vereador Neemias, demais componentes da mesa, queridos irmãos, amigos, privilégio estarmos aqui num tempo tão especial, tão delicado que nós estamos atravessando. É lamentável nós estarmos aqui reivindicando direitos, os nossos direitos garantidos pela Constituição. Na qualidade de representante do Compaz, presidente dos pastores de Uberlândia, eu quero reportar a experiência registrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 5,
versículo 29, quando Pedro, sendo questionado na sua liberdade religiosa de anunciar o Evangelho, sendo colocado na prisão, visitado à noite por um anjo que o tirou da prisão, recebendo a ordem para pregar no pátio do Sinédrio e sendo convocado pelo Sinédrio para ser julgado, e tentaram inibi-lo da sua missão de pregar o Evangelho. E eu quero aqui reportar as palavras de Pedro no verso de número 29. Porém, Pedro e os apóstolos responderam: devemos primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. Como igreja, nós temos um compromisso de honrar as autoridades. A igreja tem ensinado isso, as nossas crianças são doutrinadas a respeitarem as autoridades. A igreja é contra o anarquismo, a igreja se mobiliza a favor da democracia, do respeito, mas eu acredito, senhores, que nós estamos vivendo um grande desafio como igreja. Eu acho que nós vamos atravessar um momento histórico que nós vamos ser realmente perseguidos por causa do Evangelho. Estão tentando nos criminalizar como homofóbicos. Alguém me procurou e disse: pastor, a igreja é preconceituosa. Eu falei: não, nós temos conceitos. Nós temos conceitos dos quais nós não abrimos mão. A igreja não trabalha com preconceito, a igreja trabalha com conceito. Então nós temos orado e quero parabenizar a iniciativa para nos levantarmos como uma voz que entende que nós temos uma carta magna que nos dá uma garantia e nós vamos lutar por ela, mas não estamos limitados a isso, irmãos. Se por alguma razão formos impedidos pelas autoridades de pregar o Evangelho, nós vamos morrer pelo Evangelho. E eu quero sugerir aos irmãos que abram nas suas igrejas escolas de mártires. Preparem as suas igrejas para isso. Prepare os jovens para isso, porque esse é o tempo que nós vamos viver, mas o Senhor da igreja vai nos honrar. Muito obrigado, Deus abençoe. Com a palavra, o diretor do Colégio Adventista de Uberlândia, professor Carlos César Figueiredo Júnior. Boa noite a todos. Boa noite, queridos irmãos, pastores, presidente. Eu quero agradecer, em nome do Colégio Adventista, essa oportunidade, uma vez que o nosso colégio, uma instituição confessional, defende os valores cristãos e participa, tem a oportunidade, o privilégio de participar de uma agenda como essa de liberdade religiosa. Ter aqui os componentes representados, aqui o presidente da OAB, muito obrigado, parabéns pelo discurso. Também, querido pastor Lúcio, presidente do Compass, muito obrigado pela reflexão. Nós, enquanto colégio, nós temos enfrentado esse desafio, temos visto nos nossos jovens, nos nossos adolescentes, que já se preparam principalmente para a próxima etapa da faculdade, aquele anseio, aquela angústia de como será o mundo ali na universidade. Já foi colocado aqui pelos colegas, eu não vou me delongar, mas hoje para um jovem cristão é desafiador, não apenas pelas provações, mas também muitas vezes pela própria discriminação ou pela certa perseguição já mencionada aqui. Então, o convite do Colégio Adventista, que preza por essa liberdade religiosa, preza por este conceito cristão, é que vocês continuem em oração pelo nosso colégio, pela nossa sociedade, pela nossa cidade de Uberlândia, mas também que potencialize esses valores em seus lares. Assim como foi bem dito aqui pelo presidente, pastor Lúcio,
A igreja ela tem sim prezado, e o colégio também, pelas leis, pelas normas da Constituição, mas também nós prezamos pelos nossos conceitos. E como educador, também cristão, eu gostaria de convidá-los, né, através da palavra de Deus, através do ensino, a levar os nossos alunos, as nossas crianças, a este conceito a ser mantido de família, cidadania e, acima de tudo, de Deus. Este é o meu pensamento, este seria o meu discurso nesta noite. Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos aqui representantes, tanto das igrejas, também da Constituição, representantes da Constituição aqui, dessa casa, e também o nosso presidente da OAB, que neste momento, né, é um representante da lei aqui em nossa cidade. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Neemias Miqueias. Meus irmãos, mais uma vez, uma boa noite na paz do Senhor para vocês. É um prazer receber vocês aqui. Quero cumprimentar aqui o Dr. Zé Eduardo, agradecer por estar aqui conosco, representando a OAB, instituição tão séria, tão importante. Ressalta a importância desse debate aqui nessa noite. Muito obrigado. Nosso diretor, Carlos, amigo, obrigado pela oportunidade de poder participar também com vocês dessa temática. Pastor Lúcio, representando o Compass. E também, no nome do pastor Felipe, eu quero cumprimentar todos os pastores, vocês são as maiores autoridades aqui, que a Bíblia nos ensina isso, é vocês que zelam por nós, é vocês que têm essa missão, vocês são as maiores autoridades aqui nessa noite. E eu cumprimento o pastor Felipe, porque ele está perdendo esse nome, né? Agora ele está sendo conhecido como John Bider, né? Todo mundo já vê ele, e parabenizar, viu, pastor? Isso é porque você tem marcado vidas, isso é porque você tem influenciado uma geração, então parabéns. Eu quero parabenizar o Colégio Adventista, a Igreja Adventista, por essa iniciativa, porque nós estamos aqui nesse mandato, e poucas vezes nós tivemos algumas iniciativas de temáticas tão importantes para a sociedade como essa. Porque na maioria das vezes, pastor Lúcio, nós como igreja, nós queremos tratar aquilo que às vezes está dentro do nosso arcabouço, vamos dizer assim, dentro das nossas quatro paredes. E uma temática como a liberdade religiosa, ela precisa ser debatida e defendida por nós. Certa vez, Tancredo Neves, perto de assumir a presidência, e ele estava sentindo mal, e todo mundo falando, não, presidente, vai ali para você fazer os seus exames. Ele falou, vocês acham que os militares estão deitados, que os militares estão totalmente tranquilos? Não, os militares estão trabalhando para que a democracia não volte. Os militares estão articulando para que a democracia não volte. Para que essa reflexão? Essa reflexão precisa ser para nós, principalmente cristãos, porque o inimigo ele não está brincando nesse sentido. Nós podemos muitas das vezes estar pensando que nós estamos numa comodidade, mas eu quero dizer, aqueles que vão contra aquilo que nós acreditamos, ou que querem tirar a nossa própria liberdade religiosa, eles estão igual os militares naquela época, trabalhando para que essa liberdade religiosa ela seja tirada, para que a liberdade do culto ela seja retirada de nós. E quando a gente fala só da liberdade religiosa, não é simplesmente o culto, mas isso vem sendo tratado em valores, isso vem sendo tratado em princípios que têm sido confrontados. Segunda-feira, nós estávamos aqui para tratar de um assunto que era o aborto. Falar sobre o aborto, ou era nem necessário falar sobre isso, mas é uma temática real, é uma realidade que nós estamos vivendo. A reflexão que eu quero fazer nessa noite é que nós temos pastores, aqui nós temos pessoas que estão dentro da lei para poder trabalhar, é que nós possamos influenciar, é que nós possamos realmente despertar para essa geração que nós estamos vivendo tempos difíceis, conforme a Bíblia nos ensina sobre isso. Mas da mesma maneira que a Bíblia vai falar sobre os tempos difíceis, a Bíblia também nos ensina que foi para esse tempo que nós somos chamados. Então nós temos aqui várias gerações, é importante ver isso, de crianças, de adolescentes, de pessoas já formadas, e que é essa geração para esse tempo. Então, é despertar
para que espaços como a Câmara Municipal sejam tomados, para que temáticas tão importantes como a liberdade religiosa seja tratada, para que nós possamos não simplesmente espiritualizar, mas sejamos capacitados para isso, sejamos capacitados para dialogar, sejamos capacitados para poder defender aquilo que nós acreditamos, porque senão nós vamos simplesmente ficar acomodados, igual os militares estão trabalhando e nós estamos aqui acomodados. E não é tempo para ficar acomodado, não é tempo para envergonhar o Evangelho, não é tempo para nós baixarmos a guarda. Pelo contrário, é tempo de defender aquilo que já está garantido, aquilo que nós já conquistamos. E quando o pastor fala sobre mártir, nos faz uma reflexão pesada. Será que verdadeiramente nós estamos preparados para ser isso? Será que verdadeiramente, se a liberdade religiosa ela for confrontada, nós estamos preparados para lutar sobre isso? Ou, muitas das vezes, nós iremos correr desse problema? Então, é uma reflexão importante. Parabenizar mais uma vez o colégio, parabenizar mais uma vez a igreja adventista. Por quê? Quando o Dr. Zé Eduardo falou algo importante, igreja e educação. A igreja adventista, assim como outras igrejas, entenderam que a educação é uma ferramenta que precisa ser trabalhada. A educação é uma ferramenta que transforma. Mas a educação também é uma ferramenta que pode destruir uma geração. E nós temos exemplos disso. Então há uma contradição. Há uma contradição. Se há uma educação que transforma, como ter uma outra educação que destrói? O grande ponto é quem vai fazer a gestão dessa educação. Porque quem faz a gestão dessa educação tem princípios e valores, vai formar uma geração forte, vai formar crianças fortes, vai formar jovens fortes. Mas se é uma gestão que faz uma educação pautada em quebrar princípios e valores, nós vamos formar profissionais que muitas das vezes simulam situações tão desagradáveis, formando para serem profissionais tão importantes para a sociedade. E essa é a reflexão que nós precisamos fazer. Estamos aqui num poder constituído, num espaço da casa do povo, e ele precisa ser tomado. Ele precisa ser tomado para que a população de Uberlândia entenda e saiba que aqui em Uberlândia há instituições como o Colégio Adventista, há instituições como a Igreja Adventista, há instituições como o Compaz, que defendem, que têm os seus valores, que têm os seus princípios e que, além disso, faz uma política pública que nenhuma instituição faz. Com todo o respeito, doutor Luiz Eduardo, nenhuma instituição, nenhum poder público faz o que a igreja faz. Nenhuma poder constituído, nenhum político faz o que o pastor faz. Nenhuma instituição gerida através de valores bíblicos transforma como a igreja transforma. E é por isso que nós não estamos aqui para ser reconhecido, para que bata palma para nós. Nós estamos aqui para não perder o nosso propósito. E é isso que nós precisamos despertar em vocês. Não percam o nosso propósito. Não perca porque nós somos constituídos. Seja como professores, seja como autoridade política, seja como autoridade eclesiástica, seja como igreja ou seja como colégio. Nós não podemos perder o nosso propósito. E mesmo que nós fôssemos poucos, mas a capacidade que cada um de vocês tem de impactar o contexto que vocês estão inseridos é muito grande. Reflita sobre isso e que esse espaço e que essa noite seja para nós uma noite de reflexão, mas não só refletir, porque a Bíblia também vai nos ensinar que nós não podemos ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da boa palavra de Deus. E essa palavra transforma. Falta a nós usar ela com a autoridade que já foi constituída por nós. Muito obrigado a todos que aqui estão. Muito obrigado por confiar em nós, por poder fazer parte dessa temática e debater esse tema tão importante. Estamos ansiosos para ouvir vocês, que são especialistas na área, mas que, acima de tudo, nós realmente venhamos impactar a nossa geração. Muito obrigado. Devolvo a palavra ao cerimonial. Daremos sequência ao Freedom 25. Vamos convidar a Juliana Kabila, ela que fará uma oração com todos nós. Juliana, ela é aluna do Colégio Adventista de Uberlândia. Depois da Juliana, nós já gostaríamos de convidar aí a Alessa, o James e a Gabriela para se colocarem no outro parlatório,
para louvarem ao Senhor. Abaixa para ela. Senhor, muito obrigada por nós estarmos aqui e obrigada por nós termos direito de escolher o que nós queremos, que nós possamos aprender mais sobre de Ti, que nós possamos ter um ótimo dia e uma ótima noite, em nome de Jesus, amém. Agora teremos um momento de louvor com o James, a Alessa e também a Gabriela. O James é professor do Colégio Adventista de Uberlândia e as duas são também alunas do colégio. Noite, porque que o tempo passa devagar, só sei que a qualquer hora vem o sol. Ainda mais perguntas a fazer. Não sei se alguém irá nos responder. Eles dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar mais uma frase tão antiga, já tantas vezes repetida. Respostas encontrei. Entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Talvez a vida nunca traga explicações, mas Deus em sua essência é amor. Quando bater no coração tão forte dor, lembro, Deus tem uma grande obra em mim. Preciso é o tempo, mais do que qualquer conquista. Tem muito pra ensinar, e essa verdade tão antiga, se for real em minha vida,
se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz, se entregar os meus caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Nesse mundo de novos paradigmas, não se sabe mais o que é o amor. Para alguns é apenas um sentimento que se vai no primeiro de sabor. Mas o amor não é mera ilusão. O amor, eu sei, é alguém que ao mundo trouxe salvação. Amor é servir a quem precisa, a mão estender pra curar e salvar, é tratar os outros com valor, não olhando raça, credo ou cor. Amor é sofrer sem merecer, amor é morrer em meu lugar, amor é levar minha cruz, amor, identidade de Jesus. Se sua vida perdeu alegrias, se seus sonhos não têm nenhum valor, Seu caminho precisa de mais brilho, seu caminho precisa de amor. Deixe Cristo agir em você, Ele sempre tem a saída. Seu caminho sempre é o melhor. Amor é servir a quem precisa, a mão estender pra curar e salvar, é tratar os outros com valor,
Amém. Convidamos agora o primeiro orador desta noite, do Freedom 25, pastor Quênio Marinho. Boa noite a todos os presentes aqui, que privilégio para nós, enquanto Igreja Adventista, estarmos todos aqui celebrando, relembrando a importância de termos a liberdade religiosa como um dos principais objetivos e forma de trabalho e de continuidade das nossas ações. Eu quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar ao nosso querido vereador, aquele que é patrocinador desse fórum e que tem nos recebido com extremo carinho, apoiador, e a prova está aqui, a realização dele no plenário aqui da Câmara Municipal, o Neemias Miqueias. Parabenizar também a todos os que estão aqui presentes, em específico ainda ao nosso líder de liberdade religiosa para toda a região administrativa da Igreja Adventista, que se estende de Ituiutaba até Divinópolis. Essa região administrativa tem como líder de liberdade religiosa o nosso pastor Elias, que está aqui, daqui a pouco falará para nós, tendo também como seu consultor, conselheiro, adjunto, conosco está aqui também o doutor Daniel, representando toda a administração pastoral dessa região. Está aqui conosco o nosso secretário, está aqui conosco também, ele está acompanhando essa comitiva, essa caravana. É um privilégio ter o nosso secretário executivo conosco, além, obviamente, de todo o conjunto do Colégio Adventista que se faz aqui presente. Parabéns a todos vocês por estarem aqui. E falar de liberdade religiosa é algo do qual nós jamais podemos nos esquecer. Precisamos falar, enfatizar e repetir constantemente, por uma razão simples: esse é um direito conquistado. O que parece ser óbvio para nós hoje aqui no Brasil, não é em muitos países no mundo. Quer saber o valor da liberdade religiosa? Experimente perdê-la. E você perceberá o quanto ela é fundamental quando falamos de direitos individuais, liberdades individuais, conquistas coletivas, democracia, entre tantas coisas. Poderia citar vários os benefícios da liberdade religiosa, e não querendo ser repetitivo, mas podemos citar, como por exemplo, a diversidade cultural que a liberdade religiosa proporciona. Quando temos liberdade religiosa, temos a possibilidade das mais diferentes pessoas se unirem, se agregarem. Isso favorece e enriquece a cultura. Por isso, podemos afirmar que o Brasil é uma nação amiga, que o Brasil é uma nação receptiva, porque primamos, sobretudo, pelas liberdades promovidas pela liberdade religiosa. A tolerância e o respeito como valor fundamental só são possíveis de serem experimentados quando no país há liberdade religiosa. A paz e estabilidade política, econômica, social, só são possíveis de serem alcançadas ou minimamente almejadas quando dentro desse contexto está expresso a liberdade religiosa. O desenvolvimento social e econômico nas mais diferentes áreas, no turismo, no comércio em geral, na industrialização, nas conquistas da ciência, nos avanços tecnológicos os mais variados, só são possíveis de serem conquistados quando você possui liberdade religiosa. Os direitos humanos universais, a promoção da paz e falar-se de paz, promovendo a mesma, respeito à autonomia do indivíduo e a criatividade e inovação são benefícios que acontecem quando você possui um ambiente onde a liberdade religiosa não apenas é respeitada, mas exercida na sua prática. É por isso que precisamos falar exaustivamente, falar em tempo e fora de tempo, falar em qualquer ambiente, em qualquer lugar e sob qualquer pretexto, porque é um bem do qual nós não podemos abrir mão, sob nenhuma espécie sob o risco de retrocedermos naquilo que já foi conquistado.
vem vestido dessa maneira hoje, representando um grupo que só é possível de existir porque no nosso país existe liberdade religiosa. Para aqueles que ainda não conhecem, represento aqui o Clube de Desbravadores e de Aventureiros. Para que você fique um pouco mais familiarizado com essa nomenclatura, o Clube de Desbravadores e Aventureiros possui inspiração no escotismo. Da mesma maneira como jovens, crianças e adolescentes são incentivados a promoverem as mais diferentes práticas a fim de se formar melhores cidadãos para a sociedade, também tem um clube de desbravadores e de aventureiros salvar. E utilizamos essa palavra sem qualquer pretensão para além dela, mas entendendo a profundidade que ela implica. Sonhamos com cada criança que recebemos, com cada adolescente que cuidamos, de salvar do pecado. Porque esse é o nosso primeiro grande objetivo, apresentar Jesus. E ao apresentar Jesus e todos os conhecimentos que são possíveis de ser adquiridos, cremos que estamos formando cidadãos de bem para uma sociedade que tem como intuito promover a paz e a liberdade. O clube, portanto, começou em 1950, nos Estados Unidos. Hoje, somos 4 milhões de crianças e adolescentes no mundo. Somos mais de 300 mil em toda a América do Sul. Somos mais de 260 mil só no Brasil. Somos aproximadamente 1.300 aqui na cidade de Uberlândia, espalhado por 26 clubes. E o objetivo do Clube de Aventureiros ao se espalhar, do Clube de Desbravadores ao se espalhar, é ser um agente de transformação social. É por essa razão que estamos nos bairros mais privilegiados e nos bairros menos privilegiados. Estamos presentes nas melhores constituições e condições sociais, mas também naquelas que são sofríveis. Temos, portanto, no nosso grupo, crianças que estão dentro de uma condição familiar favorável, mas também estamos com grupos de crianças que estão em condições familiares completamente desfavoráveis, com um objetivo único, que elas possam, através do exercer dessa liberdade, se tornarem melhores do que quando ali chegaram. É por isso que vim vestido. Só posso vestir essa roupa, porque no nosso país existe liberdade. Só posso estar falando nesse plenário, porque existe liberdade religiosa. Que continuemos falando, que continuemos trabalhando, que sob nenhuma hipótese a gente esmoreça na tarefa de continuar promovendo a liberdade religiosa em todas as esferas, porque quando promovemos, somos todos, indistintamente, beneficiados. Muito obrigado a vocês por essa oportunidade, que Deus abençoe a todos. Convidamos o próximo orador, pastor Alexandre Carneiro. Boa noite, senhor presidente, pastor Neemias Miqueias, e grandes amigos que estão compondo a mesa. Eu quero, em nome da Igreja Adventista, no Triângulo Mineiro, no Alto Paranaíba, no Centro-Oeste de Minas e no Sudoeste de Minas, cumprimentar vocês e agradecer, pastor, pela oportunidade que o senhor está dando à Igreja Adventista Sétimo Dia, nesta região, a exercer esse ministério que é um ministério baseado na Palavra de Deus. A liberdade religiosa, amigos, ela é baseada, é claro, na ordem de Cristo, né? O nosso grande mestre, em Mateus, capítulo 28, ele colocou um sonho no coração de 12 discípulos, né? 12 discípulos que até então conheciam ali o Oriente Médio, aquela região. Homens que nunca haviam vivido uma experiência em outra cultura. No entanto, naquele dia, em diversos momentos, assim acreditamos, Jesus, ele disse aos seus discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Até então, queridos amigos, isso era algo impensável.
Poderíamos dizer, se houvesse ali um sociólogo, que aquilo que Jesus estava pedindo era uma loucura, porque até então as religiões elas tinham um caráter circunscrito a uma cidade, a um país, a uma religião, quem sabe também na história, circunscrito a uma etnia, a uma família. Nunca se ouvira falar de uma religião mundial que atravessasse barreiras culturais, né? No entanto, se nós estamos aqui como pastores, sendo que o cristianismo não nasceu no Brasil e nem o adventismo, é porque deu certo, né? A ordem de Cristo, ela foi seguida. Então, de tal forma que a liberdade religiosa, ela é algo que está intimamente ligado, né, à ordem de Jesus. Mas se ela está ligada à ordem de Cristo, também as palavras de Cristo em Mateus capítulo 22, verso 39, nos motiva quando Jesus, então, ele disse: amarás, pois, o teu próximo como a ti mesmo. Né? Eu acredito que esse é o texto bíblico, então, que é a gênese, né? O embrião que deve, então, estar presente nesse ministério da liberdade religiosa. A liberdade religiosa, ela garante o direito de consciência, crença, culto e evangelização, assim como também o direito de não crer. Faz parte da liberdade religiosa. Ao permitir o amplo e irrestrito exercício da liberdade de crença, garante-se a plena concretização da dignidade humana, valor máximo inerente a todos, né, a todo indivíduo e a sociedade também, quer seja de maneira individual ou no seu coletivo. Cada ser humano é, por força do seu espírito, que distingue da natureza impessoal e que o capacita para, com base na sua própria decisão, tornar-se consciente de si mesmo e de autodeterminar a sua conduta, bem como também formatar a sua existência e a maneira como ele estará seguindo no meio em que o circunda. Por sua vez, nós como igreja defendemos um Estado laico. E o Estado laico, queridos amigos, é o grande pressuposto para o exercício da liberdade religiosa. Conceitue-se como Estado laico a separação absoluta, mas sem que haja uma inimizade. Uma separação entre igreja e Estado não significa uma inimizade entre igreja e Estado. Pelo contrário, o Ministério da Liberdade Religiosa defende uma cooperação recíproca entre Estado e Igreja, para que se concretize um âmbito de um ministério mais amplo da liberdade religiosa. O Estado, por exemplo, ele pode empregar recursos para que a Igreja promova o bem comum e social. E da mesma forma, a Igreja ela pode financiar atividades do Estado para a realização dos valores sociais e democráticos. No entanto, como Igreja Adventista, nós acreditamos que é vedado à Igreja nomear líderes do Estado e vice-versa, assim como também estabelecer regras de conduta e reciprocidade. O Estado laico não pode ser confundido com o Estado ateu. O conceito de laicidade defende que haja harmonia entre o exercício de todas as crenças e a atividade pública de interesse social. Quando nós olhamos um pouco na história, senhor presidente, o primeiro registro que se tem do termo liberdade religiosa é de Tertuliano, cidadão romano que viveu entre 160 e 220 depois de Cristo. Para ele, a religião exige por si só a recusa de todo tipo de repreensão em termos de religião. Em 13 de julho de 313, o imperador romano Constantino promulgou o Edito de Milão, estabelecendo que o Império Romano seria neutro em relação à religião e que cada um poderia ter o privilégio de escolher e adorar qualquer divindade que lhe agradasse. Surge, então, o primeiro conceito jurídico de liberdade religiosa e Estado laico. No entanto, interessante, 12 anos depois, por meio do Concílio de Nicéia, a Igreja ela começou a perseguir todos aqueles que ousavam discordar dos seus dogmas. Bem, a mudança ocorreu então a partir da Reforma Protestante e da ênfase do estudo nas Sagradas Escrituras. Tiveram início diversos movimentos então na Reforma Protestante em busca da liberdade religiosa. Com a Revolução Americana de 1776, foi editada a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos,
fundamentada no direito ao exercício da liberdade religiosa e na separação entre igreja e Estado, ou seja, Estado laico. Esse documento influenciou diversas constituições democráticas a adotarem medidas semelhantes. Bem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela teve um papel embrionário sobre a liberdade religiosa em termos mundiais. As primeiras declarações foram promulgadas em 1850, antes mesmo da organização formal da denominação, que só ocorreu em 1863. Com a proposta de lei do senador americano Henry Blair, que pretendia definir o domingo como dia de guarda, conhecido então naquela época como Blue Law, assim queria essa lei desse senador americano punir todos aqueles que trabalhassem nesse dia. Teve início então entre os adventistas um grande movimento para impedir a aprovação dessa legislação contrária à liberdade religiosa. O pastor Alonso Trevier Jones foi designado pela Igreja Adventista como um representante para defender a crença perante o Senado americano. Sua notável defesa teve o direito fundamental à liberdade religiosa, levou o arquivamento deste projeto. Dali então, a sede mundial da Igreja Adventista Sétimo Dia criou uma comissão sobre a liberdade religiosa que, em 21 de julho de 1889, foi absorvida pela Associação Nacional de Liberdade Religiosa, órgão que mais tarde se tornou o que hoje nós conhecemos como a Associação Internacional de Liberdade Religiosa e que faz parte do Conselho das Nações Unidas. Em 1889, foi promulgada a Declaração dos Princípios da Associação Nacional de Liberdade Religiosa, a sigla em inglês é IRLA, nos Estados Unidos. A sua principal premissa consistia no seguinte: acreditamos em apoiar o governo civil e submeter-nos à sua autoridade. Negamos o direito de qualquer governo civil legislar sobre questões religiosas. Acreditamos que o direito e deve ser o privilégio de cada homem adorar de acordo com os ditames de sua própria consciência. Também acreditamos ser nossa responsabilidade usar todos os meios legais e honoráveis de evitar a legislação pelo governo civis. Tais princípios foram depois incorporados no Instituto da IRLA e em 1948 essa associação ela passou a admitir pessoas de outras crenças, de outras religiões, ou seja, pessoas hoje que não são adventistas e que desde 1948 fazem parte dessa associação. Veja, em 1948, até hoje, esse é considerado um marco para essa dimensão da liberdade religiosa nas constituições das nações democráticas em todo o mundo. Todo ser humano tem o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui liberdade de mudar de religião ou crença, e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público ou em particular. Em 1981, a ONU editou a Declaração sobre a Eliminação de todas as formas de intolerância e discriminação fundadas na religião ou na convicção. É claro que nós, adventistas, assim iniciamos o Ministério da Liberdade Religiosa devido à Guarda do Sábado. E a Guarda do Sábado, para nós, como um dia memorial da criação deste planeta, assim acreditamos, ela tem sido um grande desafio para os adventistas do sétimo dia, especialmente por se tratar de um grupo minoritário que não ocupa espaços relevantes em cargos governamentais. Por isso, querido presidente e amigos aqui desta mesa, este evento para nós é muito importante. É claro que, depois de anos de debates e esforços, foi sancionada a Lei 13.796 de 2019. Essa lei, para nós, foi um grande privilégio, porque garante que todos os estudantes das instituições de ensino não militares o direito à prestação alternativa, em relação à guarda do sábado. Lei essa que não apenas abençoou os adventistas do sétimo dia, mas também todos aqueles que são guardadores do sábado, e eu coloco aqui os judeus. Bem, precisamos entender, e eu quero relembrar aqui as palavras que foram ditas aqui pelo nosso presidente aqui,
o presidente dos pastores adventistas aqui de Uberlândia, e eu quero relembrar aqui que o pastor ele mencionou aqui sobre a dificuldade que nós teremos em um futuro próximo. Por que assim o pastor mencionou? Porque esse próprio Jesus, que falou para irmos a diversos países e pregarmos o evangelho, esse próprio Jesus também, ele disse em determinado momento aos seus discípulos: vocês farão obras maiores do que as minhas. E de fato os discípulos assim fizeram, e ele estava dizendo no que se refere à evangelização e ao crescimento da igreja. Mas eu preciso relembrar que eu acredito que o pastor, ele se inspirou nesse conceito divulgado por Cristo, é que Cristo, ele falou que nos últimos dias viriam dias difíceis, no qual nós não teríamos liberdade religiosa. Precisamos então entender que o trabalho que é deixado de fazer em tempo de paz e prosperidade terá de ser realizado em terrível crise e sobre as circunstâncias mais desanimadoras e difíceis. Por isso, senhor presidente, amigos mesários e amigos que estão aqui nos visitando nesta noite, para nós da Igreja Adventista, esse tipo de evento é importantíssimo, porque hoje, em época de paz, é muito mais fácil nós lutarmos por aquilo que é um direito nosso. Acreditamos nas profecias da palavra de Deus. Dias difíceis virão, mas, como é dito no Salmo 91, em nenhum momento Deus estará abandonando o seu povo. Pelo contrário, é no momento de maior angústia que Deus estará conosco. Cremos que o Senhor Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quer sejam dias maus ou ruins, cara ou coroa, faça sol ou chuva, Jesus prometeu estar conosco. E temos certeza que Ele continuará a guiar o seu povo até nos momentos difíceis que virão perante a sociedade. Senhor presidente, muito obrigado por este evento e muito obrigado, e que Deus nos abençoe e que possamos dar valor à liberdade de crença e à liberdade de religião. Obrigado. O próximo orador, Dr. Daniel Evilácio. Boa noite a todos, boa noite ao nosso vereador Neemias Miqueias, boa noite aos pastores aqui presentes, boa noite aos irmãos. É um privilégio estar aqui me dirigindo a vocês para falar um pouco sobre liberdade religiosa, um tema tão importante, tão atual e ao mesmo tempo histórico. Eu tenho certeza que todos vocês têm sede de defender a sua fé, e a Constituição garante esse direito. Por isso, é um privilégio poder exercer esse direito, poder exercer a nossa fé e trabalhar para que ela se propague para a sociedade. Mas o que é ser livre? Não é somente não estar preso, mas poder agir, pensar, falar e viver sem medo. Sem medo, por exemplo, de seguir uma crença. E neste país, a nossa Constituição garante a liberdade religiosa. Por isso você precisa conhecer, respeitar e divulgar da maneira correta, para que ela não fique em uma sala empoeirada ou se torne apenas história. Eu não sou historiador, mas gostaria de contextualizar minha fala em 3 eventos que aconteceram para que vocês entendam perfeitamente o objetivo da minha arguição. Há 500 anos antes de Cristo, um grupo incomodados com a pregação dos judeus, foi ao Estado e pediu ao imperador que fosse editado um decreto. E o objetivo desse decreto era aniquilar o povo judeu. Nós conhecemos a história. Se desenrolou com a ascensão da rainha Esther ao trono. Depois a história se inverteu, pois por volta do ano 30, um grupo de judeus, incomodado com um pregador que era carpinteiro, nascido em Belém, sem expressão nenhuma, procurou o governador do estado, na pessoa de Pilatos, e pediu para que fosse elaborada uma sentença para ele. Mas não era uma sentença qualquer, era uma sentença de morte.
e era morte por crucifixão, a pior de todas. E o que Pilatos disse: eu não vou interferir, eu deixo vocês fazerem o que quiserem, eu lavo minhas mãos. O Império Romano começou a se incomodar com um grupo que estava surgindo na Judéia. E no ano 300 foram editados vários decretos para essas pessoas. Muitas delas foram lançadas no Coliseu para serem devoradas por leões e terem os seus bens confiscados. Até que Constantino mudou essa história por volta do ano 313, por meio do Édito de Milão de Roma. Chegando na Idade Média, 1000 anos depois, João Hus, com uma questão teológica delicada que tratava da salvação pela fé, diz: olha, a igreja não tem o monopólio da salvação, pois ela é pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. E a história se inverte novamente. E a igreja, incomodada com aquilo, levou aquele simples pregador ao concílio de Constança, e de lá João Hus saiu com uma condenação. Assim como João Hus, 100 anos depois, vejam como a luta é terrível. Lutero, com o mesmo discurso, salvação pela fé, foi acusado de heresia e levado a julgamento. Só que durante o seu julgamento ele foi sequestrado por Frederico das Saxões e levado para um palácio, onde permaneceu lá por um tempo, enquanto todos achavam que ele estava morto. E por volta do ano 1555, foi cunhado o princípio cuius regis ius religio, ou seja, de quem é a religião dele, é a região. Os súditos seguem a religião do governante. Essa é a tradução do princípio. Os súditos seguem a religião do governante. Para a época, aquilo era considerado um avanço no tema da liberdade religiosa. Por quê? Daquela época havia muita perseguição de cunho religioso. Então, vários calvinistas, católicos, migraram para regiões onde os príncipes professavam a sua fé. Então, diante dessas breves considerações e histórico de hostilidades, eu pergunto aos futuros defensores da liberdade religiosa aqui presentes na Câmara dos Vereadores de Uberlândia: a quem devemos nos deter para que a nossa liberdade continue a ser usufruída? Ao Estado. A existência de divergências, como sempre existiu, entre as pessoas das mais variadas religiões, faz parte da liberdade religiosa. E é por isso que o Estado garante esta multiplicidade de religiões. Por quê? Porque se você não gostar da minha religião, você pode ir para outra. E se não gostar da outra, pode ir para outra. E se ainda continuar discordando, você pode fundar sua própria religião. É o princípio da separação Estado e Igreja. E é sobre isso que eu vou falar, o princípio da laicidade, ou seja, o Estado é laico, ele não interfere da religião. E a posição do nosso Estado é: Estado, você não vai interferir na religião, mas garantir que todas as confissões religiosas se manifestem livremente, ou seja, todas, mesmo que eu não concorde com elas. Veja, volta e meia eu vejo na internet alguém com palavras pejorativas contra uma religião, mas não é de bom tom que se faça isso, porque o discurso precisa ser sério. Então, se for invocado o princípio da liberdade religiosa, o Estado deve garantir. E o princípio da separação Estado e Igreja ficou claro na Constituição Federal. Gostaria de pedir, por favor, que fosse projetado. Então, o princípio da separação Estado e Igreja ficou claro na Constituição Federal. Por exemplo, no artigo 19, inciso
1º, diz o seguinte: é vedada a União aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Ou seja, o Estado ele não pode estabelecer o culto, ele não pode dar dinheiro para a igreja, ou impedir o funcionamento ou dificultar, inclusive editando leis ou decretos para que, de formas transversas, o culto aconteça da forma que ele, o Estado, achar que deve acontecer. Mas tem uma exceção, é permitido à igreja se unir ao Estado para fazer uma ação de interesse público. E eu digo para vocês, quando a Constituição de 1988 foi promulgada, o seu preâmbulo dizia o seguinte: vocês vão notar que os objetivos da Constituição, os objetivos que foram estabelecidos pela Constituição, são claros, que diz o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade. Como vocês podem ver, a liberdade foi o primeiro direito individual citado pela Constituição, ou seja, o seu primeiro objetivo: a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição Federal da República Federativa do Brasil. E a Constituição é muito clara. Como vocês podem ver, no artigo 5º, inciso 6º, diz o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, a Constituição está dizendo o seguinte: é inviolável a liberdade de consciência. E os aspectos morais da religião é a consciência. Nós temos alguns pastores aqui. Quando o pastor diz: não posso fazer esse casamento, não posso ministrar isso aqui, ou quando dizemos: não posso beber isso aqui, não posso ir a determinados lugares, não posso comer certos alimentos, minha consciência não permite que eu faça isso, não posso professar determinadas palavras, não posso frequentar as aulas em determinados dias. Isso é a liberdade de consciência. Ninguém pode obrigar você a fazer aquilo que está em desacordo com a sua crença. No artigo 5º, inciso 8º, diz o seguinte: artigo 5º, inciso 8º, diz o seguinte: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, a radicalização protetiva foi tão grande que a Constituição diz assim: ninguém será privado de direitos, mas se você se recusar a cumprir uma obrigação legal imposta a todas as pessoas, o Estado ainda é obrigado a apresentar uma prestação alternativa. E as Nações Unidas reconheceram em sua Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 a liberdade religiosa como um princípio fundamental de justiça para todas as nações e todas as épocas. E o nosso Congresso, da mesma forma, reconheceu no ato da Liberdade Religiosa Internacional de 1998, possuiu o mesmo entendimento. Por isso, temos todos um dever consciente de trabalhar pela liberdade religiosa de homens e mulheres em todos os lugares. Eu encerro aqui a minha participação. Obrigado a todos.
Próximo orador, pastor Elias Dias. Boa noite a todos. Estimado senhor vice-presidente da Câmara, nosso vereador Neemias Miqueias, é uma honra para nós, como Igreja Adventista, poder estar aqui nesta noite e, como Educação Adventista, também poder fazer parte desse momento. Nós louvamos a Deus porque, de fato, estamos vivendo dias de graça, dias de liberdade, onde nós podemos nos reunir como um só corpo, um só propósito e falar desse tema tão importante para nós, como Igreja Adventista. Não dá para nós, como Igreja Adventista, falarmos de liberdade religiosa sem recorrermos à Bíblia. Esta que é a nossa carta, ou a carta deixada por Deus para nós. Por isso eu quero, nesse momento, me aproveitar da oportunidade dada para, assim, então, recorrer a alguns textos da Bíblia que nos lembra que o Deus que nós servimos é um Deus que nos dotou de liberdade. Liberdade esta que nós podemos, ainda hoje, de forma livres, naturalmente, decidir, escolher servi-lo ou não. Se nós recorremos, por exemplo, no livro de Gênesis, nós vamos perceber que tudo aquilo que é humano, ele tem um princípio. E esse princípio mostra que Deus, ele criou, ele trouxe todas as coisas à existência. Embora a ciência, a filosofia não vai trazer para nós explicações claras de como isso aconteceu, a própria Bíblia reafirma para nós, afirma e reafirma, que pelo poder da palavra, ele trouxe tudo à existência. Quando nós recorremos ao princípio, nós encontramos um Deus que tem personalidade. Nós encontramos um Deus que tem vontade. E encontramos também um Deus que tem propósito. Esse ser, que é Deus, com seu propósito, ele tinha o objetivo de criar seres humanos. Seres que fossem livres. E a próprio livro de Gênesis, nós vamos ver que ele nos dotou com esta virtude de podermos ter o livre-arbítrio, de podermos ainda hoje escolher servi-lo ou não. Para nós, como Igreja Adventista, nós acreditamos, nós cremos na base bíblica, que Deus é criador, que Deus é o autor, o originador da liberdade no universo. Por isso, quando nós vamos à Bíblia, ainda no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós vamos perceber que das muitas obras que Deus criou, ele criou o homem. E ele disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Que privilégio nós temos, e quando ele cria o homem, ele dota o homem da responsabilidade, do privilégio de ter domínio sobre tudo aquilo que ele havia criado. A expressão que nós encontramos na Bíblia, em especial no versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio, mostra que de fato, o Deus que nós cremos, o Deus que nós servimos é um Deus que nos dotou da liberdade. É um Deus que está preocupado, é um Deus moral, e nós sabemos que não existe moralidade sem liberdade. Por isso esse Deus que nos criou, ele nos concedeu esse bem tão precioso, que é a liberdade. E nós entendemos ainda, quando nós avançamos ainda na Bíblia, nosso objetivo aqui é mostrar alguns textos na Bíblia que mostram essa liberdade que Deus nos concede. Se nós formos, por exemplo, no capítulo 2, nos versos 16, 15, 16, 17, nós lemos assim, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem, de toda árvore comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerás. Nesses 3 versos, naturalmente, nós vemos aqui o caráter de Deus. Aqui nós encontramos a graça, a liberdade. De todas comerás livremente. De fato, nós somos criados seres livres. Nós encontramos aqui também a lei, que muitos têm dificuldade de se resolver com a lei de Deus, né? Ao encontrar aqui a ordem de Deus, né? De toda árvore comerás livremente, mas de uma não. Alguns entendem que aqui tem uma lei arbitrária, uma lei punitiva. Mas o que nós encontramos aqui é uma lei restritiva. De todas comerás livremente, mas tem uma que não. Por que esse não? Porque nós servimos a um Deus zeloso, um Deus cuidadoso.
E não um Deus arbitrário, autoritário, coercitivo, que tira de nós o direito de escolher. Por isso ele coloca de todas livres, mas tem uma que não. E aqui nós vamos encontrar também o juízo. Porque no dia que comeres, certamente morrerás. É a consequência natural do pecado que nós enxergamos aqui. Aqui nós encontramos a graça, encontramos a lei e encontramos o juízo, que mostra o caráter de Deus. Um Deus que criou seres livres, um Deus que criou seres capazes de escolher entre o certo e o errado. Assim como o pastor Alexandre bem colocou, é nosso direito, é o nosso dever. Mas nós podemos escolher, às vezes, abrir mão disso. Ser fiel a Ele ou não, está tudo certo. Deus, Ele nos respeita como seres. E as leis de Deus encontradas na Bíblia são semelhantes às leis criadas hoje por homens, que têm o objetivo de cuidar, de zelar, de preservar, assim como as leis que envolvem a liberdade religiosa. Para nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos realizado algumas ações que envolvem atividades na área advocatícia, em níveis locais, nacionais e internacionais, trabalhando com governos e organizações. Nós temos promovido ações na área da educação. A igreja educa os seus membros sobre os princípios da liberdade religiosa e os direitos humanos, incentivando-os a serem defensores ativos da liberdade. A igreja ela incentiva o diálogo interreligioso. A igreja promove esse diálogo com o meio de construir pontes e estreitar caminhos a fim de unir. A igreja ela promove a conscientização, porque ela entende que nós hoje precisamos respeitar, sobretudo, as crenças, as diferentes crenças e as diferentes religiões. Eu quero encerrar com um texto muito conhecido, acredito de todos aqui presentes, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Da mesma forma que a oferta da salvação é para todos, assim também a liberdade é para todos. É nosso direito, é nosso dever crer. Mas, porventura, se nós não crermos, Deus também nos respeita. A salvação não é automática, mas é uma provisão feita para cada pessoa. Para nós, como Igreja Adventista, nós nos sentimos honrados participar nesse dia, porque nós cremos e defendemos os princípios encontrados na Bíblia. Muito obrigado pela atenção a todos. Último orador da noite, pastor Felipe Del Noble, ou John Blider. Queridos, boa noite a todos. Querido presidente, obrigado pela oportunidade. A todas as autoridades aqui presentes, pastores, louvado seja o Senhor. E eu estou percebendo que eu já perdi a minha identidade. Quer dizer que então que eu sou conhecido como John Blider. Glória a Deus por isso. Porque as crianças estão aprendendo sobre o Senhor, as crianças estão aprendendo sobre ser missionários desde pequeno. Queridos, a minha fala aqui, nesses restantes finais, nada mais é do que a liberdade religiosa dentro da nossa educação adventista a nível mundial, mas principalmente a nível aqui na nossa cidade. A educação adventista, eu tive o privilégio, no início desse ano, de ser chamado pelo Senhor, de ser chamado por Deus para ser o pastor escolar do Colégio Adventista de Uberlândia. E quando nós recebemos, eu juntamente com a minha esposa, esse chamado, nós oramos ao Senhor e falamos: é isso mesmo que o Senhor quer, Senhor? É isso mesmo que o Senhor deseja, Senhor? Que a gente trabalhe nesse ramo, nesta educação, com estas crianças? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou falar para as crianças de 3 anos? Como é que eu vou pregar o Evangelho para crianças e adolescentes de 15, 16, 19 anos? Às vezes juntos numa capela, às vezes separados numa capela. E Senhor, por favor, me abençoe para isso. E graças a Deus, ao decorrer desse ano, nós estamos realizando dentro da educação adventista muitos projetos com as crianças. Neemias, juntamente com seus filhos e todos os pais que aqui se encontram, sabe como a educação adventista, ela aprecia a liberdade religiosa.
Por mais que somos uma educação com princípios morais de uma determinada religião, que é adventista do sétimo dia, em hipótese nenhuma, nós aconselhamos os nossos alunos a se tornar parte da nossa igreja. Em hipótese nenhuma, nós, como ética cristã e como pastor do colégio, eu asseguro a vocês que a liberdade religiosa faz parte e está lá dentro da nossa educação. Prova disso são os frutos que nós temos ali dentro. Os líderes espirituais, vamos dizer assim, aqueles em que o Senhor me deu a liberdade e o dom de discipular, a grande maioria deles são pessoas, são crianças e são adolescentes da igreja batista, da igreja metodista, da igreja assembleia. São os nossos líderes, são os nossos amigos, aqueles que estão influenciando aqueles que não têm religião alguma. E o mais lindo de tudo isso é que o nosso objetivo não é doutrinar, o nosso objetivo é salvar, independente da fé que ela procria, da fé que ela professa. Louvado seja o Senhor, porque estamos tendo muitos frutos ao decorrer desse ano. O que eu gostaria de realmente ressaltar, um último ponto, é que um índice, seja na igreja adventista ou seja em qualquer outra denominação, o índice de apostasia que nós estamos tendo dos nossos adolescentes para a juventude é imenso de quando eles chegam nas universidades. E é por isso que nós estamos preocupados. E é por isso que nós estamos aqui lutando pelo direito das crianças se expressarem livremente a sua fé, independente de onde elas se encontram. E um dos projetos que nós desenvolvemos dentro da educação adventista é colocar o espírito missionário no coração das crianças, sejam elas de 3 anos, de 4 anos, de 5 anos, de 16 anos. Todas elas estão saindo da nossa educação preparadas para o que o mundo tem e que o mundo está os influenciando. Eu gostaria de ressaltar uma ocasião na Bíblia que se encontra em Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Queridos, como eu citei, como eu mencionei, como todos sabem, quando um adolescente, nos 3 anos antes dele sair do colégio, ou seja, no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano do ensino médio, e quando ele chega na universidade, passam ali os seus 3 anos, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano estudando ali, grande parte desses adolescentes perdem a sua identidade. Grande parte desses adolescentes esquecem tudo que foi influenciado a questões cristãs e acabam se desviando do cristianismo. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas dentro da educação adventista, desde os 3, 4 anos de idade, nós estamos com o Senhor Jesus ao nosso lado, colocando em seus corações a vontade de ser fiéis ao Senhor, assim como esses jovens foram fiéis, mesmo estando longe da sua casa, mesmo estando longe dos seus pais, mesmo estando em terra estrangeira, eles permaneceram fiéis ao Senhor, porque eles aprenderam em casa, nas escolas, na educação, a verdadeira fé em adorar somente um único Deus. Por isso eu gostaria de fazer um apelo a todos nós que aqui nos encontramos. Existem 3 tipos de educação. Existem 3 pilares de educação em que todos nós devemos investir. O primeiro pilar que todos nós conhecemos é a igreja, onde as crianças vão, onde as crianças aprendem a orar, a cantar, a louvar e a ser fiel a Deus. Mas os cultos realizados em nossas igrejas, quantas vezes por semana ocorrem? 1, 2, no máximo 3, 4 vezes. Esse é um pilar fundamental, a igreja, onde elas aprendem sobre religião, onde elas aprendem sobre a fé que elas precisam professar ao mundo, mas não é suficiente. Precisamos também de um segundo pilar de educação,
que é uma educação cristã. Olhe para o mundo afora. Olhe as escolas afora, o que elas estão oferecendo para as nossas crianças. Muitas vezes são influenciadas a se desviarem do Senhor, assim como esses jovens foram influenciados. Mas é por isso que eu estou aqui para afirmar a vocês, invista numa educação cristã na igreja, mas também invista em uma educação educacional. Mas também existe uma terceira educação que é um pilar fundamental. E é isso que nós adoramos e gostamos de trabalhar com as crianças e com as famílias dentro da escola. Sabe o que é? É a família. A família, juntamente com a igreja, juntamente com uma instituição de princípios e caráter, normas e leis, a família ela faz parte e ela forma uma tríade que, se nós, os pais, os tios, os avós, investirem nesses 3 pilares, as crianças crescerão. E por mais que um dia elas cheguem nas universidades, elas saberão professar a fé de acordo com a palavra de Deus ensina. Por isso, eu termino a minha fala fazendo um apelo a vocês. Incentive os filhos de vocês a estudarem em uma educação cristã. Incentivem os filhos de vocês a irem à igreja, seja no sábado, seja no domingo, seja numa quarta-feira, mas incentive as crianças a professarem a fé que elas têm. Aproveitem a liberdade religiosa que nós temos e que nós estamos lutando para inculcar os princípios cristãos na mente e no coração dessas crianças, para que quando elas cresçam, elas jamais se desviem do evangelho que elas aprendem. Queridos, e a família é fundamental nesse processo. Para terminar, eu gostaria de mostrar para vocês, como muitos já viram, eu gostaria de saber se o vídeo está... Ok, tudo bem. Uma das semanas de orações que nós acabamos de realizar no Colégio Adventista tem como objetivo colocar um espírito missionário nas crianças. E uma das coisas que nós desenvolvemos, pensando nesses 3 pilares, igreja, pensando nesses 3 pilares, família e educação, nós desenvolvemos um álbum do John Blyder, um álbum missionário, onde as crianças podem aprender a serem missionárias, a desenvolver a sua fé desde criança, e cada vez que elas vão praticando e realizando as missões, como por exemplo, pratique o culto familiar em casa, como por exemplo, saiba quem é o seu Criador, como por exemplo, você não veio de uma grande explosão, você tem um Deus que te criou, você tem uma identidade, e outras missões mais, conforme elas vão realizando essas missões, elas vão aprendendo quem elas são, elas vão aprendendo a identidade que elas têm, e meus queridos, quando elas chegarem nessa fase de apostasia, jamais se desviarão dos caminhos do Senhor. Sabe por quê? Porque você que me escuta, seja na internet, ou seja aqui, você aprendeu hoje, você entendeu que precisamos investir na educação dos nossos filhos, seja na igreja, seja dentro da nossa casa e seja num colégio de princípios e regras. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e mais uma vez, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. Agradecemos a todos os nossos oradores. Com a palavra final, o diretor do Colégio Adventista de Uberlândia, professor Carlos César Figueiredo Júnior. Bom, estamos nos aproximando do final e eu sei que são muitas informações, não é mesmo? São muitas coisas que foram faladas, ditas aqui, várias delas marcaram a nossa mente, o nosso coração. E eu gostaria apenas de agradecer a presença de todos vocês, plateia, representantes de famílias, representantes de igrejas, representantes aqui desta casa. Agradecer toda a equipe que se dispôs a essa noite preparar e acompanhar este momento. Não tem como também finalizar sem agradecer as autoridades aqui presentes, senhor
vice-presidente da Câmara, muito obrigado por abrir essa casa para nós discutirmos este momento, discutirmos essa temática tão importante. Agradecer também ao presidente do Compass, representando aqui aos pastores de todas, ou da maioria das igrejas aqui de Uberlândia, porque dispôs desse tempo também, sua agenda, muito obrigado. Presidente José, da OAB também, doutor José, muito obrigado por representar aqui a OAB, né, as leis e também todas as regulamentações que a cidade aqui é representada. Aos nossos queridos pastores da Igreja Adventista, pastor Alexandre Carneiro, representando a nossa mantenedora para a nossa região, representando aqui também o pastor Francisco Chagas, que está em um outro compromisso, e por nos dar essa abertura também de trazer essa temática da liberdade religiosa, encabeçada pela Igreja Adventista, mas também, como foi bem dito aqui, adotado por outras religiões. Pastor Kênio, obrigado por representar os jovens, os adolescentes, desbravadores aqui da nossa região, principalmente que tem desempenhado um lindo trabalho. Dr. Daniel, representando aqui o jurídico da Igreja Adventista, e também, junto com o pastor Elias, apoiando, auxiliando a liberdade religiosa para a nossa região. Vocês têm trazido esse tema e hoje foi um primeiro encontro, mas eu tenho certeza que outros virão para poder fortalecer ainda mais essa discussão e trazer à tona essa temática. O pastor Felipe tem feito um grande trabalho com os nossos jovens, tem sido um prazer trabalhar ao seu lado. Queridos, somente agradecer as palavras aqui mencionadas, em nome do Colégio Adventista, finalizar essa programação, encabeçada pelo colégio, mas apoiada pelo nosso querido pastor Neemias, e também trazida aqui a temática pelos nossos queridos líderes da Igreja Adventista. Muito obrigado por este momento, pela oportunidade, e sigamos, né, com fé, coração, mas também discutindo, estudando e debatendo sobre a nossa liberdade religiosa. Obrigado, boa noite. Para o encerramento dessa sessão, o presidente em exercício, o vereador Neemias Miqueias. Boa noite mais uma vez a todos, agradecer ao Colégio Adventista, a Igreja Adventista pela honra, por mais uma vez trazer essa temática de suma importância. Dr. Zé Eduardo, obrigado, sua presença enobrece essa temática, obrigado por participar, por estar sempre nos atendendo. Deus abençoe você, toda a OAB, pela importância que é para a nossa sociedade. Pastor Lúcio, Compass, representando todos os pastores aqui, a nossa gratidão, viu, pastor Lúcio? Nós vamos continuar avançando, levando o evangelho para essa cidade, continuar impactando até a volta de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que nós venhamos realmente usar os instrumentos que já estão nas nossas mãos. Esse espaço é um espaço que precisa ser ocupado por nós, precisa ser ocupado por aqueles que verdadeiramente acreditam no evangelho, e que venhamos usar a política como instrumento de transformação, como a educação ela é usada através do Colégio Adventista, para impactar vidas, para impactar crianças e cumprir o nosso propósito, que é verdadeiramente levar esse evangelho, independente das circunstâncias que nós estamos. Que Deus abençoe a todos, agradecer toda a equipe da Câmara, que está aqui também, de comunicação, um abraço para vocês, a nossa equipe, os assessores que aqui estão, que Deus abençoe a todos, e assim nós declaramos encerrada essa presente sessão. Tua beleza reluz, os teus jardins
Você sabe de onde vem a força da Câmara Municipal de Uberlândia? Vem do brilho no olhar, quando enxergamos beleza no futuro que construímos. Da certeza de que somos representados por quem nos entende profundamente. Das vozes que nos dizem com sensibilidade os caminhos a seguir. Vem do seu voto, das suas escolhas, de você. Câmara Municipal de Uberlândia. O poder do povo.